Eu nunca vou esquecer aquela noite, nem se eu viver 100 anos. E se você acha que já ouviu histórias estranhas, escuta essa antes de dizer que é tudo invenção. Era uma noite comum no acampamento. A fogueira já estava acesa, os mais velhos contavam causos, as crianças corriam entre as carroças e o cheiro de café com erva doce se misturava com o da terra molhada. A roda de oração ia começar em breve e, como sempre, só os do sangue ou do laço podiam se aproximar do fogo central. Foi então que ele apareceu. Veio andando pela trilha como quem conhece o caminho, mas nunca pisou ali. Roupas sujas de barro, mochila velha nas costas, chapéu de palha torto na cabeça, parou na entrada do acampamento e pediu água. Só isso, água. Meu tio, como manda a tradição, ofereceu café e pão. Mandou que ele se sentasse, e ele sentou, mas ninguém relaxou. O jeito que ele olhava não era de quem agradece, era de quem observa, como se estivesse escolhendo. A anciã do clã, Dona Miralda, me chamou no canto. Ela não costuma falar muito, mas quando fala, é para ouvir com o corpo inteiro. Disse assim, quase sem mexer os lábios: esse homem tem sombra que não é dele, tem cheiro de promessa quebrada. Manda ele seguir caminho antes que a noite escute. Mas não deu tempo. O homem se aproximou da fogueira e pediu para participar da roda. Disse que não queria ofender, só queria sentir a força do povo antigo. A roda parou. O silêncio foi como um soco. Dona Miralda recusou com firmeza. Ele abaixou a cabeça, disse que entendia, mas ficou sentado, quieto, como se esperasse algo que só ele sabia que viria. À meia-noite, quando todos se recolheram, ele ainda estava lá. E foi aí que começou. Os cães rosnaram sem motivo. As velas dos altares se apagaram todas ao mesmo tempo. O ar ficou pesado, como se a mata tivesse prendido a respiração. E o homem não se mexia. Só olhava para o chão, com os olhos abertos demais. Dona Miralda jogou um talismã no fogo. E quando o couro estalou nas brasas, um som veio da mata, um estalo seco. Depois passos. Mas não eram passos de gente. Era como se algo arrastasse o corpo pela terra. E aí, meu amigo, aí ninguém dormiu mais. O homem sumiu como chegou, sem som, sem rastro, sem despedida. Quando o sol nasceu, já não estava mais ali, nem pegadas na trilha, nem sinal de que dormiu em algum canto. Só o banco de madeira onde ficou sentado, ainda morno, como se tivesse acabado de levantar. O primeiro dia depois da visita parecia normal. A roda foi fechada com oração, os cavalos foram alimentados, as crianças voltaram a brincar. Mas havia um silêncio diferente. Não era a ausência de som, era a ausência de presença, como se o ar tivesse ficado mais vazio. Naquela tarde, o fogo da cozinha demorou a pegar. A lenha estava seca, mas a chama se apagava sem motivo. Meu tio disse que era vento cruzado, coisa comum, mas não havia vento, nem brisa. As bandeiras do clã estavam imóveis, como se o tempo tivesse parado. Depois, os pássaros sumiram. Costumamos ver bem-te-vis e sabiás cantando perto das barracas, mas naquele dia nenhum canto, nem um voo, só o som da mata quieta demais. À noite, uma das carroças balançou sozinha. Nada forte, só um rangido leve, como se alguém tivesse encostado. Fomos ver. Nada, nenhum animal, nenhuma criança, só uma marca de mão na lateral, pequena como de criança, mas com os dedos longos demais. Dona Miralda disse que podia ser coisa da mente, que às vezes, quando o espírito está inquieto, o mundo parece mais estranho do que é. Mas ela mesma não tirou o talismã do pescoço nem por um segundo. No segundo dia, a comida começou a azedar rápido. O leite coalhou antes do meio-dia, e o arroz, feito pela manhã, já tinha cheiro estranho à tarde. Culparam o calor, mas o tempo estava ameno, e o sal, que guardamos em pote fechado, apareceu com água dentro, como se tivesse chorado. As crianças começaram a ter pesadelos.
Raulzinho, o mais novo, acordou gritando que alguém estava chamando ele do lado de fora da barraca. Disse que era um homem com chapéu, mas que a voz vinha debaixo da terra. A gente tentou manter a rotina, acender o fogo, rezar, cantar, mas a mata parecia escutar. E cada vez que a roda se formava, o fogo tremia como se quisesse apagar. No terceiro dia, o cavalo mais velho do clã se recusou a passar pela trilha onde o homem apareceu. Empacou, relinchou e só voltou a andar quando demos a volta por outro caminho. E ali, na entrada da trilha, havia algo novo, um pedaço de pano vermelho amarrado num galho. Como um aviso. A partir daqui, as coisas deixaram de parecer coincidência. E o que antes era dúvida virou certeza. Ele não veio sozinho. No quarto dia, o acampamento parecia ter voltado ao normal. As crianças brincavam, os adultos trabalhavam nas carroças e até os pássaros voltaram a cantar. Mas quem vive com os pés na terra sabe. Quando tudo parece calmo demais, é porque alguma coisa está se escondendo. Foi nesse dia que encontramos o primeiro sinal. Meu primo Kaique saiu cedo para buscar lenha na clareira do fundo, onde a mata é mais aberta. Voltou pálido, segurando um galho quebrado e dizendo que tinha visto algo estranho. Disse que havia pegadas no barro, não de gente, nem de bicho. Eram fundas, espaçadas, como se alguém muito alto tivesse passado por ali. Mas o mais estranho, só havia marcas de ida. Nenhuma de volta. Fomos até lá. E sim, as pegadas estavam lá, mas o barro estava seco. Não chovia há dias. Como aquilo apareceu? Meu tio disse que podia ser marca de javali, mas javali não anda em linha reta e muito menos sozinho, e não deixa marcas tão simétricas. Dona Miralda olhou, fez o sinal de proteção com os dedos e disse: "Isso não é de agora, isso é de antes. Antes de vocês verem. Naquela noite, o vento voltou. Mas não era vento comum, era como se soprasse só entre as barracas. As lamparinas tremiam, mas as árvores não se mexiam. E o cheiro não era de mato nem de fumaça. Era como ferro velho molhado, um cheiro que gruda na garganta. A fogueira apagou 2 vezes. E quando fomos reacender, encontramos um círculo de pedras ao redor das brasas. Ninguém do clã tinha feito aquilo. E ninguém viu quem fez. No dia seguinte, o cavalo mais novo se recusou a comer. Ficava olhando para a mata, como se esperasse algo sair de lá. E o cachorro da barraca de Dona Miralda uivou a madrugada inteira, mesmo sem lua cheia. Tudo isso podia ser coincidência. Podia, mas não era. Porque naquela tarde, Raulzinho, o mesmo menino que teve pesadelos, apareceu com um desenho feito no chão com graveto. Um símbolo que ninguém ensinou. Um círculo com 3 riscos no meio, igual ao pano vermelho que encontramos na trilha. E quando perguntamos onde ele viu aquilo, ele respondeu: "O homem do chapéu me mostrou. Ele disse que era para eu lembrar. A partir daqui, a história muda de tom, porque o que parecia ser só um visitante virou uma marca. E o que parecia ter ido embora, nunca foi." Dona Miralda não era mulher de se apressar. Ela acreditava que tudo tem seu tempo, até o medo. Mas naquela manhã, depois de mais uma noite de silêncio estranho e vela queimada sem motivo, ela reuniu os mais velhos e disse com firmeza: "Esse lugar já não escuta a nossa oração, e quando a terra não responde, é porque já foi tomada por outra coisa. A gente precisa ir embora antes que o que veio fique." Ninguém respondeu de imediato. Era difícil aceitar. Aquele trecho de mata tinha sido nosso lar por meses. A terra era boa, o rio perto, e mesmo com os olhares tortos do povo da cidade, a gente tinha feito dali um canto de paz. Mas Dona Miralda estava preocupada com mais do que espíritos. Ela falou do povo da cidade. Disse que os olhares estavam ficando mais duros, que os cochichos viraram palavras ditas alto, que já tinham passado 2 carros devagar demais pela estrada, olhando demais para dentro do acampamento, e que quando o medo vem de fora e de dentro ao mesmo tempo, é sinal para partir. Alguns não queriam,
Meu tio, por exemplo, dizia que tudo era coincidência, que o homem era só um andarilho e que os sinais eram coisa da nossa cabeça. Mas até ele começou a se calar quando o cachorro da barraca dele sumiu sem deixar rastro. Nem pegada, nem latido. Só o colar, pendurado num galho. Naquela tarde, os mais jovens começaram a desmontar as carroças. As mulheres recolheram os talismãs dos altares. E Dona Miralda, com o rosto sério, enterrou um punhado de sal e carvão no centro da roda do fogo. Disse que era para fechar o caminho atrás da gente. Antes de partir, olhei uma última vez para a trilha onde o homem apareceu. O pano vermelho ainda estava lá, mas agora parecia mais escuro, como se tivesse absorvido tudo que passou por ali. E juro por tudo que é verdade. O vento soprou só ali, só naquele galho. Partimos ao entardecer, em silêncio, sem música, sem despedida, e nunca mais voltamos. A estrada seguiu longa e o mundo seguiu girando. Mas aquele lugar ficou para trás como uma página que a gente não deve reler. Passaram-se quase 7 anos desde que deixamos aquele trecho de mata. O mundo girou, o clã seguiu estrada e a vida, como sempre, se reinventou. Mas tem coisa que não fica para trás. Tem lugar que não esquece quem pisou nele. Foi num encontro de clãs, numa cidade do interior, que ouvi falar. Um grupo pequeno de ciganos jovens decidiu acampar perto da trilha onde tudo aconteceu. Disseram que não acreditavam em histórias antigas, que o medo era coisa de gente velha, que o homem do chapéu era só lenda. Ficaram lá por 3 noites. Na primeira, tudo tranquilo, fogueira acesa, música, dança. Na segunda, começaram os sinais. O fogo apagando sem vento, o sal ficando úmido, o cachorro do grupo uivando sem parar. Na terceira noite, um deles desapareceu. O nome dele era Elias. Tinha 19 anos. Dormia na barraca com 2 primos. Acordaram e ele não estava lá. Nenhum som, nenhuma pegada. Só o colar de proteção que usava, pendurado no galho da mesma mangueira onde encontramos o pano vermelho anos atrás. O grupo entrou em pânico. Chamaram ajuda, fizeram busca, rezaram, mas Elias nunca foi encontrado. E no dia seguinte, o mais velho do grupo, um homem chamado Jorge, disse que ouviu uma voz durante a madrugada. Uma voz rouca, familiar, que dizia: "Vocês voltaram." Dona Miralda, ao saber da história, não disse uma palavra. Só acendeu uma vela, colocou sal nos 4 cantos da barraca e passou a noite em silêncio. No dia seguinte, ela me chamou e disse: "Tem lugar que não se pisa 2 vezes. Tem espírito que não esquece o nome de quem o viu." Desde então, ninguém mais voltou. E quem escuta essa história, se tiver juízo, respeita o aviso. Porque o homem do chapéu não era só um homem, ele era a porta. E a coisa que veio com ele ainda anda por ali. Meu nome é Ion, sou filho de estrada, criado entre carroças, cavalos e noites sem destino fixo. Conheço bem o silêncio da madrugada, o barulho dos grilos escondidos no mato seco e o ranger dos arreios gastos pelo tempo. Mas naquela noite, nada parecia comum. Eu vinha sozinho, conduzindo a carroça de volta para o acampamento depois de ter negociado algumas ferramentas numa vila próxima. O vento soprava gelado, trazendo consigo um cheiro úmido, estranho para aquela região onde o calor costuma rachar a terra até de madrugada. O céu estava limpo, mas de repente, uma névoa branca começou a rastejar pelas pedras da estrada, como se tivesse surgido do nada. Os cavalos que sempre me obedeceram pararam. Estavam inquietos, bufando forte, os olhos arregalados como se vissem algo que eu não via. Puxei as rédeas, tentei acalmá-los, mas eles se recusavam a seguir. Foi nesse instante que ouvi passos, lentos, firmes, vindos de trás de mim. O som ressoava entre as pedras do caminho, como se alguém andasse na mesma cadência que eu respirava.
Virei o rosto rápido, mas não vi nada além do branco denso da névoa. Esperei alguns segundos. Silêncio. Toquei novamente os cavalos. Eles deram 2 passos à frente, mas logo travaram outra vez. E então os passos voltaram, mais próximos. O que mais me intriga até hoje é que não eram passos correndo, nem apressados, mas compassados, iguais aos meus quando caminho sem pressa. Se fosse só eco, eu deveria ouvir o som quando me movia. Mas naquela hora, eu estava imóvel. Respirei fundo. Tentei me convencer de que era apenas ilusão. Talvez efeito do vento soprando pelas pedras. Ainda assim, o frio subiu pelas minhas costas. E juro que senti como se alguém estivesse parado bem atrás de mim. Foi quando o silêncio foi cortado por um estalo seco, vindo do mato ao lado da estrada. O barulho foi rápido, mas suficiente para gelar meu sangue. Um estalo seco, como galho sendo partido por peso de alguém. O tipo de som que não se confunde com o farfalhar de um lagarto ou de um tatu correndo pelo mato. Meu primeiro instinto foi segurar firme o facão que estava preso ao lado da carroça. Não porque acreditasse em assombração, mas porque estrada deserta também esconde gente viva, e essa sim pode ser perigosa. Olhei para os lados, tentando atravessar a névoa com os olhos. Nada. Só aquele branco embolado que fazia as sombras das árvores parecerem maiores do que realmente eram. O silêncio se prolongou de tal jeito que cheguei a duvidar do que tinha ouvido. Foi então que percebi outra coisa. O cheiro. Um odor úmido de terra molhada, forte demais para o tempo seco da região. Era como se tivesse chovido só naquele pedaço da estrada. Os cavalos batiam as patas, inquietos, como se quisessem disparar dali de qualquer jeito. Calma, calma, murmurei, tentando acalmar tanto eles quanto a mim mesmo. Dei um passo fora da carroça, o cascalho rangendo sob minhas botas. E foi nesse exato instante que os passos voltaram. Dessa vez, à minha esquerda, compassados, pesados, aproximando-se devagar, como se alguém caminhasse em círculo ao meu redor dentro da névoa. Meu coração disparou. Segurei o facão com força e gritei: "Quem tá aí?" Nenhuma resposta. Só os cavalos bufando, quase em pânico. O silêncio que veio em seguida foi pior que o próprio som. Um silêncio denso, como se até os grilos e corujas tivessem desaparecido. A estrada parecia suspensa no tempo. Foi aí que percebi algo estranho. Quando levantei o olhar, a névoa não se dissipava, mesmo com o vento. Ela se mantinha firme, quase parada, como um pano branco pendurado no ar. E então, bem à frente, por um instante, vi o que parecia ser uma sombra humana se movendo devagar dentro daquela cortina branca. A primeira coisa que pensei foi que algum morador da região estivesse perdido na estrada. Talvez um homem voltando da roça, ou até alguém que me seguira desde a vila. Mas algo naquela silhueta não parecia normal. Não tinha contornos nítidos. Era como um vulto feito da própria névoa, que se dissolvia cada vez que eu piscava. Dei 2 passos à frente, o facão firme na mão. O cascalho estalava debaixo das botas, e a cada som que eu fazia, o vulto parecia recuar. Mas nunca o suficiente para desaparecer por completo. Os cavalos, atrás de mim, relinchavam baixo, impacientes. Olhei para eles, e quando voltei os olhos para a estrada, a sombra já não estava mais lá. Só a cortina branca diante de mim, imóvel, sufocante. A respiração me pesava no peito, e comecei a sentir um frio estranho, vindo de dentro, não de fora. Tentei me convencer. É só ilusão da vista, Ion. Névoa faz isso com a gente. É como olhar para o fogo e achar formas no meio das chamas. Resolvi voltar para a carroça. Subi rápido, puxei as rédeas e, mesmo contra a resistência dos animais, obriguei-os a andar. Eles avançaram alguns metros, até que algo me fez travar. O som. De novo os passos. Mas dessa vez, não atrás. Ao lado. Virei o rosto devagar, e juro pela memória dos meus antepassados. Na beira da estrada,
Em meio à brancura, vi o contorno de alguém parado, olhando na minha direção. Não dava para distinguir rosto ou roupa, apenas a forma de um corpo humano estático. Pisquei e desapareceu. Os cavalos dispararam sozinhos, como se tivessem visto o mesmo que eu. Segurei as rédeas com força para não perder o controle, enquanto a carroça sacolejava pelas pedras. Só parei quando a névoa começou a rarear e pude ver, ao longe, a luz fraca do acampamento. Naquela noite não contei nada a ninguém. Deitei perto da fogueira, mas fiquei virando de um lado para o outro, o cheiro de terra molhada ainda preso no nariz. No fundo, eu sabia, podia ter sido só jogo de luz, eco, imaginação cansada. Mas o silêncio pesado e aquela sombra parada ainda me assombram quando fecho os olhos. Na manhã seguinte tentei agir como se nada tivesse acontecido. Mas quem vive na estrada sabe, o corpo não mente. Eu estava abatido, os olhos fundos de uma noite mal dormida, e a mão tremia um pouco sempre que lembrava do vulto na névoa. Enquanto selava os cavalos, minha tia velha, Draja, percebeu. Ela sempre teve um jeito de me encarar como se lesse meus pensamentos. Aproximou-se devagar, a saia arrastando no chão seco, e perguntou: "Que foi que você viu ontem, Ion?" Quase engasguei com a pergunta. Não tinha contado nada a ninguém. Nada. Respondi rápido demais. Só voltei cansado. Ela não disse mais nada, mas viu o olhar desconfiado, como se soubesse mais do que queria falar. À noite, nos reunimos ao redor da fogueira como sempre. O cheiro de couro queimado das tendas misturava-se com o da lenha úmida, e todos riam de histórias antigas. Esperei a conversa se soltar para perguntar, meio de canto: "Alguém aqui já passou pela estrada de pedra com névoa?" O silêncio que se seguiu me arrepiou mais do que a própria lembrança. Os mais velhos se entreolharam, e só depois de alguns segundos Mihai, um dos anciãos, pigarreou e falou baixo: "Aquela estrada guarda coisa, não é de hoje." Os mais novos riram, acharam exagero, mas Mihai continuou: "Quando eu era jovem, perdi uma mula lá. Ela empacou, relinchou igual aos teus cavalos, Ion. Depois, nunca mais andou direito. Era como se tivesse visto coisa que os olhos da gente não alcançam." Engoli seco, lembrando do cheiro de terra molhada e dos passos me cercando. Perguntei: "Mas o que é, afinal?" Ele suspirou, olhando para o fogo. "Ninguém sabe. Uns dizem que é só vento preso nas pedras ecoando. Outros juram que são almas que não encontraram caminho. Mas todos aqui evitam aquela estrada quando a névoa desce." As chamas estalaram forte, lançando fagulhas para o alto, e o silêncio caiu de novo. Só se ouvia o craque da madeira queimando. Deitei naquela noite tentando me convencer de que havia explicação lógica. Mas quanto mais eu lembrava da sombra imóvel me observando, mais a dúvida crescia. Esperei alguns dias, mas a lembrança não me largava. A cada barulho estranho à noite, a cada estalo da madeira da carroça, era como se eu estivesse de volta àquela névoa. No fundo, eu sabia que só havia um jeito de acabar com aquilo: voltar à estrada de pedra e ver com meus próprios olhos, à luz do dia, que não havia nada de errado. Fui sozinho, sem contar a ninguém. O sol estava alto, o céu limpo, e a estrada parecia outra. As pedras cintilavam sob o calor, e não havia sinal de névoa. Os cavalos iam tranquilos, obedientes, sem nenhum sinal de medo. Parecia impossível acreditar que aquele mesmo lugar, tão comum e silencioso agora, pudesse ter se transformado no cenário da minha noite mais estranha. Desci da carroça, andei alguns metros pela beira do mato, procurando marcas, qualquer indício de pegadas. Nada. Só poeira e galhos secos. O silêncio não era pesado. Era o silêncio normal do sertão. Corujas dormiam, grilos escondidos. Nada além disso. Caminhei até a curva onde jurava ter visto a sombra. O coração bateu mais rápido, mas o que encontrei foi apenas pedra,
mato ralo e vento quente. Fiquei parado um bom tempo, tentando entender se meu corpo tinha me enganado naquela noite. Talvez fosse cansaço. Talvez os cavalos tenham reagido a um cheiro de bicho. Talvez o frio e a névoa tenham me feito imaginar coisas. Tudo tinha uma explicação se eu quisesse acreditar. Mas ao mesmo tempo, a lembrança dos passos tão claros e compassados não desaparecia, nem a sensação de estar sendo observado. Montei de novo na carroça e segui viagem, decidido. Não voltaria mais ali quando caísse a noite. A estrada podia até ser só pedra e poeira, mas para mim guardava algo que não precisava ser entendido. Até hoje, quando alguém do acampamento fala em cortar caminho por ali, eu balanço a cabeça e digo: melhor dar a volta. Tem lugares que não querem companhia, e nunca mais voltei. Nasci numa barraca de lona vermelha armada às margens do Rio São Francisco, numa noite em que o céu parecia querer rasgar a terra. Minha mãe cantava baixinho, um lamento que aprendi a reconhecer anos depois como uma despedida, não de mim, mas de tudo que ela foi antes de me ter. Dizem que o trovão naquela noite não veio do céu, mas da terra, como se algo tivesse acordado. Cresci entre rodas de dança e cheiro de lenha molhada. Minha avó, Zoraide, lia o futuro nas brasas como quem lê cartas. Ela dizia que o fogo não mente, só queima devagar. Nunca errava quando dizia que alguém iria partir. E partiam mesmo, às vezes sem deixar rastro, às vezes deixando só um lenço esquecido ou um nome riscado na madeira. Meu pai, Raul, sumiu num inverno seco. Disse que os espíritos antigos o haviam chamado. Não era metáfora. Ele falava sério, com os olhos fundos e a voz baixa, como quem escuta mais do que fala. Na manhã seguinte, só restava sua faca presa no tronco de um angico e um rastro de pegadas que terminava no nada. A polícia veio, olhou, anotou, foi embora. Homem feito, se quis ir, foi, disseram. Mas minha avó queimou sal grosso por 3 noites seguidas. Na noite da fogueira, quando todos se reuniram para celebrar os que partiram, algo mudou. As brasas começaram a formar desenhos que ninguém conseguia explicar. Uma espiral, depois um cavalo, depois um rosto que parecia o do meu pai, mas mais velho. A música parou. Clara, que dançava com moedas no lenço, caiu no chão como se tivesse sido empurrada por um vento que ninguém sentiu. Diogo, o domador de cavalos, disse que ouviu um assobio vindo do mato, mas não havia ninguém lá. Eu fiquei parado, olhando as brasas, e vi. Não com os olhos, mas com aquela parte da alma que a gente aprende a calar. Vi meu pai, ou algo que lembrava ele parado do outro lado do fogo. Não falou nada, só olhou. E o fogo fez um estalo seco como madeira rachando. Depois, tudo voltou ao normal. Clara se levantou, a música recomeçou e ninguém mais falou sobre aquilo. Mas naquela noite, quando fui dormir, o vento entrou pela lona da barraca e sussurrou meu nome. 3 vezes. Como ele fazia quando queria que eu acordasse cedo para pescar. Desde então, toda vez que o vento sopra forte, eu escuto. E fico esperando, porque talvez ele não tenha partido, talvez tenha se transformado, ou talvez seja só o vento mesmo. Mas minha avó dizia, o que é só vento não chama pelo nome. Depois daquela noite comecei a prestar atenção nas coisas que antes passavam batidas. O jeito como Clara evitava dançar perto do fogo, como Diogo parou de assobiar para os cavalos e passou a usar um chicote, dizendo que os bichos estavam nervosos demais, e minha avó, que sempre dormia cedo, passou a ficar acordada até tarde, mexendo nas brasas como se procurasse algo que não queria encontrar. Eu também comecei a ouvir coisas, não vozes exatamente, mas sons que pareciam querer dizer alguma coisa. Um estalo na madeira, um assobio longe, um sussurro que vinha com o vento. Podia ser só paranoia, podia ser saudade. Mas toda vez que eu tentava ignorar, algo acontecia.
Uma vela apagava sozinha, um cavalo se soltava, uma criança chorava sem motivo. Eu também comecei a ouvir coisas, não vozes exatamente, mas sons que pareciam querer dizer alguma coisa. Um estalo na madeira, um assobio longe, um sussurro que vinha com o vento. Podia ser só paranoia, podia ser saudade, mas toda vez que eu tentava ignorar, algo acontecia. Uma vela apagava sozinha, um cavalo se soltava, uma criança chorava sem motivo. Uma tarde fui até o angico onde meu pai deixou a faca. A árvore estava seca, como se tivesse sido queimada por dentro. Toquei o tronco e senti um calor estranho, mesmo com o sol já baixo. Cavei ali perto sem saber o que procurava. Encontrei um pedaço de pano, enrolado em algo que parecia um amuleto. Era feito de couro, com símbolos riscados à mão. Levei para minha avó. Ela olhou, empalideceu e disse apenas: "Isso não devia estar aqui." Ela queimou o amuleto naquela mesma noite. O fogo fez um som agudo, como se estivesse gritando. Os mais velhos disseram que era só o couro estalando, mas ninguém ficou perto da fogueira depois disso. Clara teve febre por 3 dias. Diogo foi embora sem avisar e minha avó começou a esquecer nomes, inclusive o meu às vezes. Comecei a escrever tudo, não para entender, mas para lembrar, porque as coisas estavam mudando e eu tinha medo de esquecer o que era verdade e o que era só história. E foi escrevendo que percebi. Tudo começou com o desaparecimento do meu pai. Não porque ele se foi, mas porque ninguém quis saber por quê. A polícia não investigou, o clã não perguntou, e minha mãe nunca mais falou o nome dele. Uma noite fui até o rio, o mesmo onde ele costumava pescar. Sentei na margem e esperei. O vento veio forte como sempre e trouxe um cheiro de fumaça, mesmo sem fogueira por perto. Ouvi um assobio, igual ao dele, mas não havia ninguém, só o rio correndo como sempre, e eu ali, tentando decidir se aquilo era lembrança ou aviso. Voltei para casa com a sensação de que algo estava por acontecer. Não algo sobrenatural, mas algo que vinha se formando há anos, nas ausências, nos silêncios, nas brasas. E talvez fosse só isso, o peso de tudo que não foi dito. Ou talvez fosse o vento chamando de novo. Mas como minha avó dizia, o que é só vento não deixa marca no chão. Foi numa manhã de agosto que tudo começou a se alinhar. Clara apareceu na porta de casa com os olhos fundos e um envelope amassado nas mãos. Disse que encontrou entre os papéis do pai dela, que morreu no mês anterior. O nome do meu pai estava escrito no canto, com uma data: 12 de março de 1998, o dia em que ele desapareceu. Dentro havia uma foto. Meu pai sentado ao lado de 2 homens que eu não conhecia. Estavam em frente a uma caminhonete velha, com caixas de madeira ao fundo. Atrás, uma placa meio apagada: Fazenda São Bento. Nunca ouvimos falar. Mas Clara disse que ficava a 2 horas dali, numa estrada que ninguém mais usava. Fui sozinho. Levei o caderno onde escrevia tudo como se fosse um escudo. A estrada era de terra, cercada por eucaliptos altos demais. A fazenda estava abandonada, mas ainda de pé. Entrei pela lateral, onde o mato não crescia, como se alguém ainda passasse por ali. No galpão encontrei mais caixas, iguais às da foto. Dentro, papéis velhos, recibos, mapas e um caderno igual ao meu, mas escrito por outra mão. Era do meu pai. As primeiras páginas falavam de dívidas, de negócios com gente que não queria aparecer. Mas depois o tom mudava. Ele falava de medo, de ameaças, de um acordo que não podia quebrar. A última página dizia: "Se alguém encontrar isso, saiba que não fui embora. Fui silenciado. Mas não por fantasmas, por homens, por escolhas, por silêncio." Voltei para casa com o caderno apertado no peito. Minha avó olhou, não disse nada. Só acendeu a fogueira como fazia nos dias de luto. Clara chorou. E eu escrevi tudo, porque agora eu sabia.
O mistério não era sobre o que aconteceu. Era sobre por que ninguém quis saber. Meu pai se envolveu com gente perigosa. Tentou sair. Foi apagado. E todos preferiram o silêncio. Porque era mais fácil acreditar que ele se perdeu no mato, que foi levado pelo vento, que virou história. Mas ele virou aviso. Um lembrete de que o real pode ser mais cruel que qualquer lenda. Meu pai não desapareceu. Foi apagado por um sistema que engole quem tenta sair. E o silêncio da comunidade foi a forma mais eficiente de manter tudo como estava. Porque às vezes, o mistério é só o nome que damos ao medo de encarar a verdade. Hoje o galpão da fazenda São Bento não existe mais. Foi demolido por ordem da prefeitura, depois que denunciei o terreno como ponto de descarte ilegal. Ninguém contestou. Ninguém apareceu, como se todos soubessem, mas preferissem esquecer. O caderno do meu pai está guardado numa caixa de madeira junto com o meu. Não mostrei para ninguém além de Clara. Ela leu em silêncio, depois me disse: "Agora você sabe. Não houve justiça, não houve manchete, mas houve verdade. E isso basta, porque a partida do meu pai não foi um mistério. Foi uma escolha, não dele, mas dos que decidiram que ele sabia demais, que queria demais, que não se calava. Ele tentou proteger a gente, tentou sair limpo e pagou por isso. Hoje, quando o vento sopra forte, eu não escuto mais sussurros. Escuto o som das folhas, dos galhos, da vida seguindo, porque agora eu sei. O que me assombrava não era o desconhecido, era o não dito, e isso sim tem peso. Continuo escrevendo, não para entender, mas para lembrar. Porque a memória é o que resta quando o tempo leva tudo, e eu escolhi lembrar com clareza, sem lenda, sem véu. Meu pai partiu porque tentou fazer o certo num lugar onde o certo era perigoso. E essa é a verdade que carrego. Não como dor, mas como legado. E com isso, sigo em frente. Sem mais dúvidas, sem mais medo. Porque agora, o silêncio não me assusta. Ele só me lembra que eu escolhi falar.